Módulo 3. Sua nova identidade. Capítulo 1. Eu sou perdoado. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa passagem é uma das mais fascinantes do ministério de Jesus. É maravilhoso ver como o Senhor conseguiu resolver a terrível situação. Pense por um instante naquela mulher. Realmente ela errou, cometeu adultério. Provavelmente ela vivia na prática do pecado. Era uma pecadora. Mesmo assim, Jesus não a condenou. A resposta de Jesus não foi de condenação, mas de perdão. Precisamos sempre nos lembrar que o Senhor veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. É verdade que Jesus também disse àquela mulher: Vai e não peques mais. Contudo, o que precisamos entender é que, em relação ao que ele disse, a ordem dos fatores altera o produto. Se prestarmos atenção, primeiro Jesus liberou perdão e removeu a condenação da vida daquela mulher. E somente depois ele aconselhou: Vá e não peques mais. Aquela mulher estava diante de toda uma cidade pronta para apedrejá-la. E ela estava debaixo de muita condenação. Ela tinha errado sim, isto era fato, e as pessoas estavam dispostas a punir o seu erro. Talvez ela mesma, por um momento, tenha pensado: eles estão certos, eu mereço ser apedrejada. Contudo, este é o milagre da morte substitutiva de Jesus. Não se trata mais do que merecemos, mas daquilo que Cristo merece. Ele nos deu a sua justiça e tomou sobre si o nosso pecado. Por isso, hoje somos perdoados. A grande questão do perdão é que ele remove toda a condenação. O perdão de Deus é como se alguém que devesse muito dinheiro repentinamente tivesse sua dívida paga por outra pessoa. Não interessa quem pagou a dívida. O fato é que a dívida foi paga e agora o credor não pode mais cobrar. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente,
encravando-o na cruz. Você precisa crer que está perdoado. Precisa crer que a dívida foi paga de uma vez por todas. Na cruz do Calvário, Jesus pagou por nossos pecados, passados, presentes e até mesmo futuros. Infelizmente, em muitas igrejas, se inverteu a ordem da frase de Jesus. É como se estivéssemos falando: pare de pecar, e então Deus não te condenará. Contudo, o que nos capacita a não pecar é justamente primeiro ouvir do Senhor: eu não te condeno. Somente depois vem a outra parte: vá e não peques mais. A ordem correta coloca o foco na bondade de Deus e não na nossa justiça. Se a ênfase estiver na confissão de pecados ao invés da justificação pela fé, continuaremos andando sempre debaixo de condenação. E isso é um grave problema, porque o sentimento de condenação mata nossa fé. O diabo é aquele que nos condena o tempo todo. A condenação é a raiz de onde se originam todos os nossos problemas emocionais, físicos e espirituais. Se subjugarmos a condenação, poderemos viver realmente como vencedores que reinam em vida. Quando alguém realmente tem a revelação de que não está mais debaixo de condenação, essa pessoa vence o pecado. A condenação nos aprisiona em um sentimento constante de desqualificação. Quem anda debaixo de condenação quer se esconder de Deus e está sempre com medo de ser punido. Acaba aprisionado e mantém uma perspectiva passiva e de inferioridade. Ninguém consegue viver assim e andar em fé, paz e alegria. O pior é que, muitas vezes, as pessoas ainda acham que todos estes pensamentos são, na verdade, o Espírito Santo as convencendo do pecado. Este é outro grande engano. João, capítulo 16, versículos 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Perceba nesse trecho que o Espírito Santo está convencendo o mundo, o incrédulo, do seu pecado. Qual pecado? Não crer em Jesus como Senhor e Salvador. O que o Espírito Santo faz hoje em sua vida, como um cristão nascido de novo, é convencê-lo da justiça de Cristo. É lembrar você que sua dívida já foi paga. É dizer o que Jesus disse àquela mulher: eu também não te condeno. Viver livre de condenação e com a certeza do perdão dos pecados fará com que a fé seja ativada. O Evangelho de Marcos nos conta que, numa certa ocasião, Jesus estava em uma casa em Cafarnaum e um grupo de amigos decidiu levar um paralítico para ser curado por ele. Porém, quando eles chegaram à casa, não podiam entrar por causa da grande aglomeração de pessoas ali. Então, tiveram uma ideia. Decidiram puxar o paralítico até o telhado, quebrar a laje e descê-lo diante de Jesus. Quando Jesus viu o paralítico descendo por cordas diante dele, disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus primeiramente perdoou os pecados daquele homem antes de curá-lo?
porque Jesus sabia que se o paralítico cresce que era perdoado, ele teria fé para receber seu milagre. Quando entendemos que não estamos mais debaixo de condenação, nos sentimos completamente amados, aceitos e somos empoderados para viver livres do pecado. Você não somente foi perdoado, você está perdoado. Portanto, não permita que a condenação paralise sua fé, mas ande na vitória do dom da justiça.